Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Juliana Caetano e vou fazer a leitura dos capítulos 3 e 4, os usos do erótico e a transformação do silêncio em linguagem e ação, respectivamente, da zine Textos Escolhidos de Audre Lorde. Esta zine foi produzida pela Difusão Herética, um editorial lésbico feminista, independente e autogerido. Os usos do erótico. O erótico como poder. Há muitos tipos de poder, os que são utilizáveis e os que não são, os reconhecidos e os desconhecidos. O erótico é um recurso que mora no interior de nós mesmas, assentado em um plano profundamente feminino e espiritual, e firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos não pronunciados e ainda por reconhecer. Para se perpetuar, toda opressão deve corromper ou distorcer as fontes de poder inerentes à cultura das pessoas oprimidas, fontes das quais pode surgir a energia da mudança. No caso das mulheres, isso se traduziu na supressão do erótico como fonte de poder e informação em nossas vidas. Fomos ensinadas a desconfiar desse recurso, que foi caluniado, insultado e desvalorizado pela sociedade ocidental. De um lado, a superficialidade do erótico foi fomentada como símbolo da inferioridade feminina. De outro lado, as mulheres foram induzidas a sofrer e se sentirem desprezíveis e suspeitas em virtude de sua existência. Daí é um pequeno passo até a falsa crença de que, só pela supressão do erótico de nossas vidas e consciências, podemos ser verdadeiramente fortes. Mas tal força é ilusória, porque vem maquiada no contexto dos modelos masculinos de poder. Como mulheres, temos desconfiado desse poder que emana de nosso conhecimento mais profundo e racional. Durante toda a nossa vida, temos sido alertadas contra ele pelo mundo masculino, que valoriza sua profundidade a ponto de nos manter por perto para que o exercitemos em benefício dos homens. Mas, ao mesmo tempo, a teme demais para sequer examinar a possibilidade de vivê-la por si mesmos. Então, as mulheres são mantidas numa posição distante, inferior, para serem psicologicamente ordenhadas, mais ou menos da mesma forma com que as formigas mantêm colônias de pulgões que fornecem o nutrimento que sustenta a vida de seus mestres. Mas o erótico oferece um manancial de força revigorante e provocativa à mulher que não teme sua revelação, nem sucumbe à crença de que as sensações são bastante. O erótico tem sido frequentemente difamado pelos homens e usado contra as mulheres. Tem sido tomado como uma sensação confusa, trivial, psicótica e plastificada. É por isso que temos muitas vezes nos afastado da exploração e consideração do erótico, como uma fonte de poder e informação, confundindo isso com seu oposto, o pornográfico. Mas a pornografia é uma negação direta do poder do erótico, uma vez que representa a supressão do sentimento verdadeiro. A pornografia enfatiza a sensação sem sentimento. O erótico é um lugar entre a incipiente consciência de nosso próprio ser e o caos de nossos sentimentos mais fortes. É um senso íntimo de satisfação ao qual, uma vez que o tenhamos vivido, sabemos que podemos almejar. Porque uma vez tendo vivido a completude dessa profundidade de sentimento e reconhecido seu poder, não podemos, por nossa honra e respeito próprio, exigir menos que isso de nós mesmas. Nunca é fácil demandar o máximo de nós mesmas, de nossas vidas, de nosso trabalho. Almejar a excelência é ir além da mediocridade incentivada por nossa sociedade. Mas sucumbir ao medo do sentimento e trabalhar no limite é um luxo que só pode se permitir quem não tem aspirações. E essas pessoas são aquelas que não desejam guiar seus próprios destinos. Mas a demanda íntima pela excelência, que aprendemos do erótico, não pode ser mal entendida, como exigir o impossível nem de nós mesmas nem das outras. Tal exigência incapacita todo mundo no processo, porque o erótico não é sobre o que fazemos, é sobre quão penetrante inteiramente nós podemos sentir durante o fazer. Uma vez que saibamos o tamanho de nossa capacidade de sentir esse senso de satisfação e realização, podemos então observar qual de nossos afãs vitais nos coloca mais perto dessa plenitude. O sentido de cada coisa que fazemos é fazer nossas vidas, e a vida de nossas crianças, mais ricas e mais viáveis, pela celebração do erótico em todas as nossas empreitadas. Meu trabalho se torna uma decisão consciente, um leito muito esperado em que me deito com gratidão e do qual levanto empoderada. Obviamente, mulheres tão empoderadas são perigosas, então somos ensinadas a separar a demanda erótica de quase todas as áreas mais vitais de nossas vidas além do sexo. E a negligência às satisfações
e fundamentos eróticos de nossa praxis se traduzem em desafeto por grande parte do que fazemos. Por exemplo, quantas vezes amamos de verdade nosso trabalho, até mesmo quando temos dificuldades nele? O maior horror de qualquer sistema que define o bom em termos de lucro mais do que em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana pela exclusão dos componentes psíquicos e emocionais dela, o maior horror desse sistema é que priva de nosso trabalho seu valor erótico, seu poder erótico e rouba da vida seu interesse e plenitude. Tal sistema reduz o trabalho a uma maquete de necessidades, um dever pelo qual ganhamos o pão, ou o esquecimento de nós mesmas e de quem amamos. Mas isso é o mesmo que cegar uma pintora e dizer a ela que melhore sua obra, e ainda que goste de pintar. Isso não é só perto do impossível, é também profundamente cruel. Como mulheres, precisamos buscar formas para que nosso mundo possa ser realmente diferente. Estou falando aqui da necessidade de novamente avaliarmos a qualidade de todos os aspectos de nossas vidas e de nosso trabalho, e de como nós movimentamos através e até eles. A própria palavra erótico vem do grego eros, a personificação do amor em todos os seus aspectos, nascido do caos e personificando o poder criativo e a harmonia. Então, quando falo do erótico, o estou pronunciando como uma declaração da força vital das mulheres, daquela energia criativa fortalecida, cujo conhecimento e uso estamos agora retomando em nossa linguagem, nossa história, nosso dançar, nosso amar, nosso trabalho, nossas vidas. Há tentativas frequentes de se equiparar a pornografia e o erotismo, dois usos diametralmente opostos do sexual. Por causa de tais tentativas, se tornou recorrente separar o espiritual, psíquico e emocional do político, vê-los como contraditórios ou antitéticos. Como assim uma revolucionária poética, um traficante de armas que medita? Da mesma forma, temos tentado separar o espiritual do erótico, e assim temos reduzido o espiritual a um mundo de afetos insípidos, do asceta que deseja sentir o nada. Mas nada está mais distante da verdade, porque a posição ascética é uma das mais grandiosas do medo, da mais extrema imobilidade. A abstinência severa do asceta torna-se obsessão dominadora. E não é uma que se embase na autodisciplina, mas sim na abnegação. A dicotomia entre o espiritual e o político é igualmente falsa, resultante de uma tensão displicente de nosso conhecimento erótico, porque a ponte que os conecta é formada pelo erótico, o sensual, aquelas expressões físicas, emocionais e psíquicas do que há de mais profundo e forte e farto dentro de cada uma de nós, a ser compartilhado, as paixões do amor em seus mais fundos significados. Além do raso, a tão usada expressão me faz sentir bem reconhece o poder do erótico como um conhecimento legítimo, pois o que ela significa é o primeiro e mais poderoso guia que conduz a qualquer entendimento. E entendimento nada mais é do que um colo que abriga justamente e dá sentido àquela sabedoria nascida do mais fundo. E o erótico é o nutriente e o embalar de toda a nossa sabedoria mais profunda. O erótico, para mim, acontece de muitas maneiras, e a primeira fornecendo o poder que vem de compartilhar intensamente qualquer busca com outra pessoa. A partilha do gozo, seja ele físico, emocional, psíquico ou intelectual, monta uma ponte entre quem compartilha, e essa ponte pode ser a base para a compreensão daquilo que não se compartilha, e diminuir o medo de suas diferenças. Outra forma importante, porque o erótico opera, é ampliando franca e corajosamente minha capacidade de gozar. Assim como meu corpo se expande com a música, se dilatando em reação a ela, escutando seus ritmos profundos, tudo aquilo que eu sinto também se dilata à experiência eroticamente satisfatória. Seja dançando, construindo uma estante de livros, escrevendo um poema, examinando uma ideia. Essa autoconexão compartilhada é um indicador do gozo que me sei capaz de sentir, um lembrete de minha capacidade de sentimento. E essa sabedoria profunda e insubstituível da minha capacidade ao gozo me põe em frente à demanda de que eu viva toda a vida sabendo que essa satisfação é possível, e não precisa ser chamada de casamento, nem Deus, nem vida após a morte. Essa é uma razão pela qual o erótico é tão temido, e tantas vezes relegado unicamente ao quarto, isso quando chega a ser reconhecido. Pois uma vez que começamos a sentir intensamente todos os aspectos de nossas vidas, começamos a esperar de nós mesmas e de nossos afãs vitais que estejamos em sintonia com aquele gozo que nos sabemos capazes de viver.
Nossa sabedoria erótica nos empodera, se torna uma lente pela qual fazemos um escrutínio de todos os aspectos de nossa existência, o que nos leva a examiná-los honestamente em termos de seus significados relativos em nossas vidas. E essa é uma grande responsabilidade, surgida desde dentro de cada uma de nós, de não nos conformarmos com o que é conveniente, com o que é falseado, convenientemente suposto ou meramente seguro. Durante a Segunda Guerra Mundial, comprávamos potes de plástico hermeticamente fechados com a margarina incolor dentro, que vinha com uma cápsula pequena e densa de corante amarelo, posta como um topázio do lado de fora da embalagem clara. Deixávamos a margarina no sol um tempo, para amaciar, e aí furávamos a pequena cápsula na massa macia e pálida da margarina. Então, pegando a embalagem com cuidado entre os dedos, balançávamos cuidadosamente para frente e para trás, várias vezes, até que a cor tivesse se espalhado completamente por todo o pote de margarina, colorindo-a perfeitamente. O erótico é esse cerne dentro de mim. Quando liberado de seu invólucro intenso e constritor, ele flui através da minha vida, colorindo-a com um tipo de energia que amplia e sensibiliza e fortalece toda a minha experiência. Fomos criadas para temer o sim dentro de nós, nossos mais profundos desejos, mas quando aprendemos a identificá-los, aqueles que não melhoram nosso futuro perdem seu poder e podem ser mudados. O medo de nossos desejos os mantém suspeitos e indiscriminadamente poderosos, já que suprimir qualquer verdade é dotá-la de uma força insuportável. O medo de que não vamos dar conta de crescer, além de qualquer distorções que possamos achar em nós mesmas, é que nos mantém dóceis, leais e obedientes, definidas pelo que vem de fora, e que nos leva a aceitar muitos aspectos da opressão que sofremos por sermos mulheres. Quando vivemos fora de nós mesmas, e com isso quero dizer que vivemos por diretrizes alheias unicamente, mas que por nossa sabedoria e necessidades internas, quando vivemos longe daquelas trilhas eróticas de dentro de nós mesmas, então nossas vidas estão limitadas pelas formas externas e alheias, e nós nos conformamos com as necessidades de uma estrutura que não é baseada na necessidade humana, e muito menos nas individuais. Mas quando começamos a viver desde dentro para fora, conectadas ao poder do erótico dentro de nós e permitindo que esse poder preencha e inspire nossas formas de atuar com o mundo que nos rodeia, então é que começamos a ser responsáveis por nós mesmas no sentido mais profundo, pois ao começarmos a identificar nossos sentimentos mais profundos, é que desistimos de nos satisfazer com sofrimento e autonegação, o embotamento que tantas vezes parece ser a única alternativa a isso em nossa sociedade. Nossos atos contra a opressão se tornam íntegros com sermos motivados e empoderados desde dentro. Em contato com o erótico, eu me rebelo contra a aceitação do enfraquecimento e de todos os estados de meu ser que não são próprios de mim, que me foram impostos como a resignação, o desespero, o autoaniquilamento, a depressão, a autonegação. E sim, há uma hierarquia. Existe diferença entre pintar a cerca do jardim e escrever um poema, mas é uma só de quantidade, e não há, de onde vejo, nenhuma diferença entre escrever um poema maravilhoso e se mexer na luz do sol junto ao corpo de uma mulher que amo. Que bonitinho! Isso me traz a uma última consideração sobre o erótico. Compartilhar o poder dos sentimentos de cada pessoa é diferente de usar os sentimentos de outra pessoa como lenço de papel. Quando nos atentamos a nossas experiências eróticas ou de outro tipo, não estamos compartilhando, e sim usando os sentimentos de quem participa conosco na experiência, e usar alguém sem seu consentimento é abuso. Para ser utilizado, nosso sentimento erótico tem que ser identificado. A necessidade de compartilhar em profundidade de sentimento é uma necessidade humana, mas na tradição europeia estadunidense, essa necessidade é satisfeita com certos encontros eróticos ilícitos. Tais ocasiões quase sempre se caracterizam por falta de atenção mútua, pela pretensão de chamá-las pelo que não são, seja isso religião ou arrebatamento, violência da multidão ou brincar de médico. E esse chamamento torto à necessidade e ao ato faz surgir aquela distorção que resulta em pornografia e obscenidade, o abuso do sentimento. Quando não atentamos à importância do erótico no desenvolvimento e nutrição de nosso poder, ou quando atentamos a nós mesmas na satisfação de nossas necessidades eróticas, quando interagimos com outras, estamos nos usando como objetos de satisfação, ao invés de compartilharmos nosso gozo no satisfazer, ao invés de estabelecer conexões entre nossas parecências e nossas diferenças.
Se recusamos a consciência do que estamos sempre sentindo, por mais confortável que isso possa parecer, estamos nos privando de parte da experiência e nos permitindo ser reduzidas ao pornográfico, ao abusado, ao absurdo. O erótico não pode ser sentido à nossa revelia, como uma negra lésbica feminista tem um sentimento, um entendimento e uma sabedoria particular por aquelas irmãs com quem eu tenha dançado intensamente, brincado ou até mesmo brigado. E essa participação intensa numa experiência compartilhada é, muitas vezes, o precedente à realização de ações conjuntas que antes não seriam possíveis. Mas as mulheres que continuam agindo exclusivamente sobre as normas da tradição masculina europeia e estadunidense não podem compartilhar facilmente essa carga erótica. Eu sei que ela não estava acessível para mim quando eu tentava adaptar minha consciência a esse modo de vida e sensação. Somente agora é que encontro mais e mais mulheres identificadas com mulheres, com bravura o bastante para arriscar compartilhar a carga elétrica do erótico sem dissimulação, e sem distorcer a natureza enormemente poderosa e criativa dessa troca. Reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer mudanças genuínas em nosso mundo, mais que meramente estabelecer uma mudança de personagens no mesmo drama tedioso. Pois não só tocamos nossa fonte mais profundamente criativa, mas fazemos o que é fêmeo e autoafirmativo frente a uma sociedade racista, patriarcal e antierótica. Traduzido por Tatiana Nascimento dos Santos, dezembro de 2009, retirado de Sister Outsider, 1984. A transformação do silêncio em linguagem e ação. Audre Lorde, Sister Outsider, Ensaios e Conferências, 1984. Apresentação lida no painel sobre lesbianismo e literatura da Associação de Língua Moderna em Chicago, Illinois, 28 de dezembro de 1977 e publicado pela primeira vez em 1978, no volume 6 de Sinister Wisdom, revista de feminismo radical. Muitas vezes, penso que preciso dizer as coisas que me parecem mais importantes, verbalizá-las, compartilhá-las, mesmo correndo risco de que sejam rejeitadas ou mal entendidas. Mas além do que qualquer outro efeito, o fato de dizê-las me faz bem. Eu estou aqui como poeta negra lésbica e sobre o significado de tudo isso repousa ao fato de ainda estar viva, coisa que poderia não ter sido. Há menos de 2 meses, 2 médicos, um homem e uma mulher, me disseram que devia fazer uma operação de mama e que as chances de que o tumor fosse maligno estavam entre 60% e 80%. Entre essas palavras e a operação, passaram 3 semanas de agonia em que precisei reorganizar involuntariamente toda a minha vida. A operação já passou e o tumor era benigno. Mas durante essas 3 semanas, tive que retornar sobre mim mesma e sobre minha vida com uma severa e urgente lucidez que me deixaram ainda tremendo, mas ainda mais forte. É uma situação com a qual muitas mulheres se deparam, talvez algumas de vocês, hoje. As coisas que experimentei nesse período me ajudaram a compreender muito do que sinto e sobre a transformação do silêncio em linguagem e em ação. Ao tomar forçadamente consciência de minha própria mortalidade, do que desejava e queria da minha vida, durasse o que durasse, as prioridades e as omissões brilharam sobre uma luz impiedosa e do que mais me arrependi foi de meus silêncios. O que me dava tanto medo? Questionar e dizer o que pensava podia provocar a dor ou a morte, mas todas sofremos de tantas maneiras todo o tempo, sem que por isso a dor diminua ou desapareça. A morte não é mais do que o silêncio final, e pode chegar rapidamente, agora mesmo antes de que eu tenha dito o que precisava dizer. Só havia traído a mim mesma nesses pequenos silêncios, pensando que algum dia ia falar ou esperando que outras falassem, e comecei a reconhecer uma fonte de poder dentro de mim ao dar-me conta de que não devia ter medo, que a força estava em aprender a ver o medo a partir de outra perspectiva. Eu ia morrer cedo, tivesse falado ou não.
Meus silêncios não tinham me protegido, tampouco protegerá vocês, mas cada palavra que tinha dito, cada tentativa que tinha feito de falar as verdades que ainda persigo, me aproximou de outras mulheres, e juntas examinamos as palavras adequadas para o mundo em que acreditamos, nos sobrepondo a nossas diferenças. E foi a preocupação e o cuidado de todas essas mulheres que me deu forças e me permitiu analisar a essência de minha vida. As mulheres que me ajudaram durante essa etapa foram negras e brancas, velhas e jovens, lésbicas, bissexuais e heterossexuais, mas todas compartilhamos a luta da tirania do silêncio. Todas elas me deram a força e a companhia sem as quais não teria sobrevivido intacta. Nessas semanas de medo agudo, na guerra todas lutamos, sutilmente ou não, conscientemente ou não, contra as forças da morte. Compreendi que eu não era só uma vítima, mas também uma guerreira. Que palavras ainda lhe faltam? O que necessitam dizer? Que tiranias vocês engolem cada dia e tentam torná-las suas até asfixiar-se e morrer por elas, sempre em silêncio. Talvez para algumas de vocês hoje, aqui eu represento um de seus medos. Porque sou uma mulher, porque sou negra, porque sou lésbica, porque sou eu mesma, uma poeta guerreira negra fazendo o seu trabalho. Pergunto, vocês estão fazendo o seu? E certamente tenho medo, porque a transformação do silêncio em linguagem e em ação é um ato de autorrevelação. Isso sempre parece estar cheio de perigos. Mas minha filha, quando falei de nosso tema e de minhas dificuldades, me disse: fala para elas de como nunca se é uma pessoa inteira se guarda silêncio, porque esse pedacinho fica dentro de ti e quer sair. E se segues ignorando-o, ele se torna cada vez mais irritado e furioso. E se nunca o deixar sair, um dia diz, basta, e te dá um soco dentro da boca. No silêncio, cada uma de nós desvia o olhar de seus próprios medos. Medo do desprezo, da censura, do julgamento ou do reconhecimento, do desafio, do aniquilamento. Mas antes de nada, acredito que tememos a visibilidade, sem a qual, entretanto, não podemos viver verdadeiramente. Neste país, em que a diferença racial cria uma constante, ainda que não seja explícita, distorção da visão, as mulheres negras temos sido visíveis por um lado, enquanto que por outro nos fizeram invisíveis pela despersonalização do racismo. Ainda dentro do movimento de mulheres, tivemos que lutar e seguimos lutando para recuperar essa visibilidade que ao mesmo tempo nos faz mais vulneráveis, a de ser negras. Porque para sobreviver nesta boca de dragão que chamamos América, tivemos que aprender essa primeira lição, a mais vital, e não se supunha que fôssemos sobreviver, não como seres humanos, nem se supunha que fossem sobreviver a maioria de vocês, negras ou não. E essa visibilidade que nos faz tão vulneráveis é também a fonte de nossa maior fortaleza, porque a máquina vai tratar de nos triturar de qualquer maneira, tenhamos falado ou não. Podemos nos sentar num canto e emudecer para sempre, enquanto nossas irmãs e nossas iguais são desprezadas, enquanto nossos filhos são deformados e destruídos, enquanto nossa terra está sendo envenenada, podemos ficar quietas em nossos cantos seguros, caladas como se engarrafadas, e ainda assim seguiremos tendo medo. Em minha casa se celebra este ano a festa de Kwanzaa, o Festival Afro-Americano da Colheita, que começa o dia depois do Natal e dura 7 dias. Há 7 princípios de Kwanzaa, um para cada dia. O primeiro princípio é o Moja, que quer dizer unidade, a decisão de lutar pela unidade e mantê-la em nós mesmas e na comunidade. O princípio de ontem, o segundo dia, era Kudintagulha, a autodeterminação, a decisão de definir a nós mesmas, de dar nomes, de falar por nós em vez de sermos nomeadas e expressadas por outros. Hoje é o terceiro dia de Kwanzaa e o princípio de hoje é o Jima, o trabalho coletivo e a responsabilidade, a decisão de construir e conservar juntas nossas comunidades, de reconhecer e resolver juntas nossos problemas. Cada uma de nós está hoje aqui porque, de um modo ou outro, compartilhamos um compromisso com a linguagem e com o seu poder, também com a recuperação dela que foi utilizada contra nós. Na transformação do silêncio em linguagem e em ação, é de uma necessidade vital para nós estabelecer e examinar a função dessa transformação e reconhecer seu papel igualmente vital dentro dessa transformação. Para quem escrevemos, é necessário examinar não só a verdade do que falamos, mas também a verdade da linguagem em que a dizemos.
Para outras, se trata de compartilhar e difundir aquelas palavras que significam tanto para nós. Mas, em princípio, para todas nós, é necessário ensinar com a vida e com as palavras essas verdades que acreditamos e conhecemos mais além do entendimento, porque só assim sobreviveremos, participando num processo de vida criativo, contínuo e em crescimento. E sempre se fará com medo da visibilidade, da dura luz da análise, talvez do julgamento, da dor, da morte. Mas, com exceção da morte, nós já passamos por tudo isso e o fizemos em silêncio. Eu penso todo o tempo que se tivesse nascido muda ou se tivesse mantido um juramento de silêncio toda a minha vida, teria sofrido igual e igualmente morreria. É bom lembrar para não perder a perspectiva. E quando as palavras das mulheres clamam por serem ouvidas, cada uma de nós deve reconhecer sua responsabilidade de tirar essas palavras para fora, lê-las, compartilhá-las e examiná-las em sua pertinência à vida. Não nos escondamos de trás das falsas separações que nos impuseram e que tão seguidamente aceitamos como nossas. Por exemplo, não posso ensinar a literatura das mulheres negras porque sua experiência é diferente da minha. Entretanto, durante quantos anos ensinaram Platão, Shakespeare e Proust? Ou, ela é uma mulher branca, o que ela pode dizer para mim? Ou, ela é lésbica, o que vai dizer o meu marido ou o meu chefe? Ou ainda, esta mulher escreve sobre nossos filhos e eu não sou mãe. E assim, todas as outras formas em que nos abstraímos umas das outras. Podemos aprender a trabalhar e a falar apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar apesar de cansadas. Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição. Mas se esperarmos em silêncio, que chegue a coragem. O peso do silêncio vai nos afogar. O fato de estarmos aqui e que eu esteja dizendo essas palavras já é uma tentativa de quebrar o silêncio e estender uma ponte sobre nossas diferenças, porque não são as diferenças que nos imobilizam, mas o silêncio, e restam tantos silêncios para romper. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix, mulhereslendojuntas@gmail.com ou pela plataforma Apoia-se Mulheres Lendo Juntas. No Linktree Lendo Juntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas, ao mapa mundi de escritoras e a indicações de filmes, curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!